Então, continuamos, já estamos na reta final desse tema, né, falando sobre machismo e, e outros males que a gente sabe que existem, mas que na Igreja de Cristo isso não pode acontecer. Na semana passada a gente viu alguns versículos, falamos a respeito deles, hoje a gente vai continuar falando um pouco desse assunto, né, falando um pouco mais do contexto, né, desses versículos. Então, vamos para o conteúdo da aula. Tá? Eu vou colocar todos os pontos aqui de uma vez só, porque fica mais fácil. Então, esses dois primeiros, nós já falamos na semana passada. Então, falamos aí sobre o homem cabeça, e aí a gente ficou refletindo sobre o conceito de ser cabeça, né? Que na verdade não é exercício de poder, mas de suprir as necessidades, né, da esposa em todos os sentidos possíveis. Então, é uma desconstrução, porque na maioria das vezes as pessoas associam cabeça com poder e não faz nenhum sentido, porque se todos nós somos de Cristo, por que Cristo, o próprio Deus, né, colocaria distinção entre os seus filhos? Né? Então, é uma desconstrução, porque na prática sempre se achou que não, o homem é o cabeça, então é ele que manda, e aqui não tem nada a ver com mandar, mas com suprir necessidades, com dar apoio, ajuda e tudo mais. E a gente falou também sobre o papel das mulheres, a questão da cabeça, né, do cobrir a cabeça, que é mais uma questão cultural do que necessariamente espiritual. E hoje a gente dá sequência nesse conteúdo falando aí dos próximos pontos. Certo, Marquinhos? Então vamos lá. Então, aqui são outros itens. Vamos falar sobre o que está aí em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 11. A gente leu esse texto nas aulas passadas, que diz que no Senhor, todavia, nem mulher é independente do homem, nem homem é independente da mulher. O que quer dizer isso aí, Marquinhos? Um depende do outro, né? Tão simples quanto, né? Então, por que isso é importante? Porque não faz sentido dentro do relacionamento haver distinção aos olhos de Deus. Deixa não, o homem é superior, a mulher é inferior. Não faz sentido nenhum. Né? E por que eu chamo atenção para esse ponto? Porque, e aí acho que, né, nos próximos textos a gente pode falar um pouco mais a respeito, mas pensa o seguinte: Jesus veio para salvar quem? Todo mundo. Todo mundo que crê, né, tem aí a salvação em Cristo. Né? Ele disse também que ele veio estabelecer a igreja, cujas portas do inferno não prevalecerão. Tudo bem? Certo, Marquinhos? Tá lá, né? Lembra os versículos? Naquele livro, naquele capítulo? É esse aí. É esse mesmo, tá? Então, o que a gente vê na igreja como instituição? A gente vê que a graça é para todos, o Espírito Santo é derramado para todos. Lá no cenáculo, né, tinham pessoas, homens e mulheres, reunidos, orando, o Espírito Santo desceu sobre todos, sem distinção. A gente vê falando, né, que nos últimos dias o Espírito ia ser derramado sobre os vossos filhos e sobre as vossas filhas. Então não tinha distinção. O que esse versículo quer dizer para nós é exatamente isso, que não existe essa distinção. Não existe essa independência de achar que um não precisa do outro. Ambos se completam, ambos necessitam um do outro. Não dá para achar que o homem faz tudo sozinho, né, porque não faz.
E não dá para achar também que a mulher consegue fazer tudo, porque tem coisas que não vai conseguir. Precisa desse compartilhamento. Tá? É isso que esse versículo quer dizer, que não dá para achar que um não precisa do outro, eles se precisam. Mas a gente precisa também entender que num contexto onde o homem pega e vai embora de casa, e aí o que acontece? A mulher tem que se virar, não é verdade? Certo, Marquinhos? O homem pega, acorda um belo dia e fala assim, tchau, vou comprar cigarro. E nunca mais volta, né? E aí, o que a mulher faz? Ela tem que cuidar dos filhos, dar seguimento. Mas o que aconteceu nesse contexto? Quem quebrou essa aliança, quem saiu deste padrão, foi o homem. Ele que achou que podia ser independente. Que achou que podia tocar a vida dele do jeito que ele quisesse. Tá? Esse versículo ele é super importante para a gente entender que dentro de um relacionamento, um precisa do outro. E um pode ajudar o outro. Tá? Para que a gente não tenha relacionamentos onde um quer ir para uma direção, o outro quer ir para outra direção e não há acordo, não há concordância. Todos nós precisamos de ajuda, sem exceção. Não dá para achar que a gente consegue fazer tudo sozinho. A gente precisa de alguém para ajudar, ou pelo menos de uma voz para chamar a nossa atenção quando a gente está equivocado, quando a gente está tomando uma decisão que não pode ser acertada. Tudo bem? Mas vamos lá, vamos dar seguimento. Né? O cabelo. Olha só esse texto aqui. Ó. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 13 até 16. Tá? Versículo conhecido. Julgue entre vocês mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta? Uma pergunta. Julguem entre vocês. Ou a própria natureza não lhes ensina que é desonroso para o homem usar cabelo comprido? É outra pergunta. E que tratando-se da mulher é para ela uma glória? Outra pergunta. Pois o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Uma afirmação. Aí olha só como termina esse trecho. Mas se alguém quiser discutir essa questão, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Então, esta questão de cabelo, que às vezes se torna uma questão doutrinária, de que homem não pode ter cabelo comprido, mulher não pode ter cabelo curto. Tem igrejas que defendem, né, essa ideia. Não, você não pode ser cabeludo, porque na Bíblia diz que é desonroso para o homem usar cabelo comprido. Né? Tem igrejas que dizem, não, você não pode cortar o cabelo, porque se você cortar é melhor, é desonroso. Né? Então, porque o cabelo foi dado para você no lugar de véu. Mas o que a gente não percebe é que esse trecho termina exatamente apontando para onde? Para uma questão de costume. Uma questão de comportamento. E o que Paulo está dizendo? Que nós, aquela igreja, aquele povo, aquela realidade, não tem tal costume, nem as igrejas de Deus têm esse costume. Mas, de novo, a palavra-chave aqui é a questão de costume. Porque pensa o seguinte, vou dar um exemplo drástico e desconfortável. Mas pensa, por exemplo, numa mulher que está fazendo quimioterapia. O que acontece com ela, Luiz? E aí? E aí? Está em pecado? Deus não vai mais abençoar? Vocês percebem que isso aqui não é
verdade espiritual que impõe sobre as nossas vidas. Isso aqui é uma questão de costume. Consegue perceber, Marquinhos? Então, se você está treinando para ser Jesus... Brincadeira, quem falou isso foi o Rosana. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes são esses textos, fora do seu contexto correto, que fazem com que as pessoas criem suas distorções, suas doutrinas para justificar aquilo que é a sua visão de mundo. Mas a gente não precisa disso. A Bíblia está sendo escrita por pessoas. O Espírito Santo inspira essas pessoas. Mas ainda assim, a gente vê na Bíblia palavras e situações que não necessariamente são revelações, ordenanças, mandamentos da parte de Deus, mas o padrão daquela época. É importante a gente falar disso porque é muito comum as pessoas pegarem, aqui eu trouxe um exemplo, para justificar uma coisa que não tem nada a ver. Tudo bem? Seguindo, postura das mulheres no culto. Esse talvez seja um dos versículos mais polêmicos que a gente encontra nas Escrituras. Vamos lá? Como em todas as igrejas dos santos, que as mulheres se conservem caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, perguntem em casa ao seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. E aí, Marquinhos? Conflito. Val? Sinara? Hã? Polêmico. Quem mais? Paulinho? Que a gente vê na prática, Deus derramando o Espírito sobre mulheres para falar, para profetizar. Está batendo a informação. Tá. Então agora eu vou puxar o fiozinho aqui para a gente poder refletir, né? Vamos pensar o seguinte. Antes, eu lembrei de um ponto que eu tinha comentado com vocês. Né? Eu falei na aula passada sobre uma questão de salvação. Que alguém disse que... eu não lembrei o nome da pessoa, né? Mas na aula passada eu comentei que teve uma pessoa, um bispo da igreja dos primeiros anos, né? Que disse que não existe salvação fora da igreja, porque não se pode ter Deus como pai sem ter a igreja como mãe. Quem falou isso foi um bispo chamado Cipriano, né, uma cidade, né, do Cartago, e foi uma polêmica que aconteceu dentro da igreja daquela época, né, de pessoas que estavam cedendo às pressões do império e sacrificando aos ídolos, negando Cristo, adorando o imperador, aquela coisa toda. E aí essa fala é dita neste contexto, no contexto de perseguição, de polêmica, porque a igreja estava questionando, deveríamos trazer de volta aqueles que caíram da fé, porque sacrificaram aos ídolos romanos e adoraram ao imperador, negando a Cristo durante a perseguição, né? E tinha aqueles que não queriam, tinha aqueles que queriam, né? E aí foi nesse contexto que esse bispo soltou essa pérola, né? Que ninguém pode ter Deus como pai se não tiver a igreja como mãe, e que fora da igreja não tem salvação. Então, se a pessoa está excluída, está perdida. Se a pessoa... Só trouxe isso porque eu lembrei, eu procurei na aula aqui com vocês, não encontrei, mas aí eu pesquisei depois porque eu não lembrava o nome e aí trouxe aqui a informação. Mas vamos lá, vamos falar desse versículo aqui, né?
que é polêmico, né? Como em todas as igrejas dos santos, que as mulheres se conservem caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, perguntem em casa ao seu marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Acho que, e aqui eu vou puxar então o fiozinho que eu comentei para a gente refletir. Sempre que você lê um texto nas escrituras, e não tem problema nenhum que eu vou propor para vocês, sempre que vocês lerem um texto, leiam de um ponto de vista crítico. O que eu quero dizer com isso? A gente tem que ler um texto e perguntar por quê? Por que esse texto está dizendo isso? Tá? Crítico não é no sentido de condenar, de falar que está errado, falar mal, nada disso, mas de querer entender os motivos pelos quais. Porque senão a gente fica confuso, se a gente não querer entender os motivos. Então, ao olhar esse texto aqui, a pergunta mais natural é: por quê? Por que está se dando esta orientação? Continuando nessa linha, a partir do momento que você faz essa pergunta do porquê, por que esse texto está querendo expressar uma ideia? Né? Por que Paulo falou isso? Por que foi dito isso? A gente precisa levar agora isso para um patamar mais alto. Porque aqui é só um texto, é só um trecho. A gente não tem o antes, não tem o depois. E também a gente não tem o todo. O que eu quero dizer com isso? Que quando você pega um texto das Escrituras, você tem que colocar ele em perspectiva com todos os demais. Porque a gente não tem um trecho, a gente tem uma escritura. A gente tem um conjunto de livros que formam esse todo. Se a gente não fizer isso, a gente pode começar a pensar em distorções. Então vamos pensar. Vamos fazer um exercício aqui nós. Por que Deus desejaria que as mulheres que ele salvou, que ele resgatou, né, das garras do inimigo, trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz, por que ele consentiria com uma ideia como essa? De novo, é sempre por quê? Porque qual que seria o motivo? Qual que seria o motivo? Vou colocar um temperinho aqui. A mulher, finalzinho do trecho. Se querem aprender alguma coisa, perguntem em casa ao seu próprio marido. E se ela não tiver marido? E se ela for viúva? E se ela não tiver filhos? E se ela não tiver com quem se relacionar? E se o marido não for convertido? Ótimo ponto. É sempre o porquê. A gente tá, né? Esse é o pensamento crítico. A gente tomar o cuidado de não ler, aliás, de ler e de não refletir naquilo que está lendo. Tá? Então, continuando. Tudo aquilo que é verdade absoluta, ela tende a ser fácil de você assimilar e desnecessário de questionar. Vocês estão me entendendo? Tudo aquilo que pode ser percebido como, não vou dizer verdade absoluta, como uma verdade espiritual, ela é fácil de assimilar e desnecessário de questionar. Vou dar um exemplo? Não roubarás. Está lá nos 10 mandamentos. É fácil de assimilar? Sim ou não? Sim. É necessário questionar? Não precisa questionar. Está claro, está explícito, está direto, está simples de ser entendido. Deus, quando
traz seus mandamentos, ele toma cuidado para que as pessoas entendam os seus mandamentos e não abram nenhum precedente para questionar, para dizer, não entendi, não tenho dúvida, não sei se concordo. Porque se isso acontecer, a mensagem não está clara e audível o suficiente para aquele que está ouvindo poder se enquadrar nessa mensagem. Era a preocupação, por exemplo, dos profetas. Quando os profetas falavam, pensa lá em Isaías, denunciando o pecado do povo. Aquela mensagem tinha que ser muito simples de entender e desnecessária de ser questionada. Porque senão, o que o povo poderia fazer? Usar isso como argumento. Para dizer, não, mas eu não entendi que era dessa forma. Eu não imaginava que era isso que Deus estava querendo. Vocês estão percebendo a importância dessa clareza? Né? Então, se a gente pegar um texto como esse, a gente começa a se perguntar por que Deus, que salvou tanto o homem quanto a mulher, que disse que contra as portas do inferno, né, a igreja não precisa temer, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Derramou o seu espírito, né, sobre homens e sobre mulheres. Por que Deus ia se preocupar com uma questão como essa? De silenciar as mulheres. Porque o versículo está dando esse contexto. Né? As mulheres, não é permitido falar. E se querem aprender, tem que perguntar em casa. Por que, Marquinhos? Não sei. Porque entra exatamente naquele slide que eu mostrei lá atrás para você. Palavra de Deus, palavra do homem. Revelação e eventos e fatos. Aqui a gente está num contexto meramente humano, de uma sociedade daquela época que vivia num contexto diferente do nosso, que talvez para aquele povo esse texto faria muito sentido, porque a gente não sabe de todos os detalhes corriqueiros da cidade de Corinto, de como que era a vida dos coríntios. A gente tem, né, relatos que estão, né, pincelados aí na história, mas o motivo que fez Paulo colocar isso na sua carta, a gente não tem. A gente não tem. Já que a gente não tem, qual que é o cuidado que a gente precisa ter? De não pegar esse versículo e transformá-lo numa verdade espiritual. Porque a gente não sabe qual foi a motivação e se ela era justificável ou não justificável para trazer isso como uma ordenança que ele estava colocando naquela carta. Então, quando a gente começa a questionar, né, a gente precisa entender, separar as coisas, para a gente não pegar um versículo como esse, transformá-lo numa verdade espiritual para justificar uma coisa que é injustificável. Porque foi o que eu perguntei agora há pouco. Qual que é o interesse de Deus em fazer com que a mulher dentro da igreja não pudesse aprender? A gente consegue explicar? Consegue, Marquinhos, explicar? Qual que é a motivação de Deus de proibir a mulher de falar na igreja? Deus já está entrando em contradição. Ele falou que derramou o Espírito Santo sobre o homem e mulher e agora não vai escalar. Seria uma contradição. Então, aqui nitidamente é uma palavra de homem, que deve ter suas motivações, que devem ter suas razões, mas que para nós são desconhecidas. E por ser desconhecidas, a gente não tem muito o que dizer a respeito dessas motivações ou dessas razões. Mas a gente pode dizer que para nós, no século XXI, elas não fazem sentido. Vocês concordam com isso? Não, porque isso está vinculado ao que é ser mulher naquela época. Então, mas por isso que eu estou falando. Para nós... Porque ser mulher é família, naquela época, né? Então,
será que, porque esse versículo fala sobre o pastoreio, né? Tipo, sobre ser pastora. Será que se você fosse pastora, você não estava saindo da base que é ser mãe de família? Então, Você sairia do seu que é, do padrão cultural do seu, daquela e época. do que você nasceu para ser, que é o que aquela época acreditava, que a mulher nasceu para ser mãe e dona de casa, né? Tipo, cuidar da família. Será que então ele não fala isso? Porque se você for pastora, você vai se desvincular disso? Você não vai conseguir ser 100% família? Mas aí a gente volta de novo no porquê. É. Por quê? Por que isso seria um problema? Se Deus derramou o Espírito Santo sobre todos, se os dons capacitam todos, se o Espírito Santo é quem distribui de acordo com aquilo que ele quer, por que precisaria ter essa distinção? A gente volta para a questão, não sabemos os motivos do porquê que esse texto chegou para os coríntios desta forma, não sabemos, e a gente pode especular bastante a respeito disso. O que eu quero dizer é que, para nós, aqui no século XXI, não faz sentido. E não quer dizer que está errado lá ou está errado aqui, só quer dizer que não faz sentido. Porque olhando em perspectiva, né, olhando o todo, a gente não vê razão de Deus aceitar a ideia de que a mulher tem que proibida de falar. Porque é isso que ele está dizendo. Se não é permitido, quer dizer que é proibido. Então não faz sentido para nós, aqui olhando esse texto. Outra coisa, um texto como esse foi endereçado para esta igreja. E a gente não vê isso aqui sendo replicado em outras igrejas. Lembra quando eu mostrei para vocês aquele gráfico que ia contando todos os livros, como eles iam sendo escritos, né, na linha do tempo, até chegar no finalzinho do século I, colocando os livros dentro dessa linha do tempo? Esses livros eles não estavam circulando para todo lado. Eles começaram a circular tempos depois. Então, tinham igrejas que não receberam essa carta. Receberam isso muitos anos depois, há muitos anos depois. Então, talvez para essas igrejas isso não era um problema. De novo, o que eu quero dizer é, por não saber os motivos e por olhar o texto e entender que para nós ele parece muito diferente daquilo que é o nosso Deus, né, como a gente o entende, como a gente o conhece, parece uma coisa um pouco desnecessária para nós nessa época dizer que a mulher está proibida de falar na igreja. Certo, Marquinhos? E aí, Val, o que você acha? Faz sentido. Então, como a gente não sabe os motivos, a gente sabe que era uma igreja problemática, que tinha um monte de questões que precisavam ser resolvidas. Se isso aqui era destinado especificamente para uma situação daquela igreja, a gente não sabe. A gente não sabe. Paulo, ele foi em Corinto, fundou a igreja, deixou tudo em ordem, seguiu viagem. No meio do ministério dele, ele ouviu notícias de que a igreja lá estava com um problema. Então, o que ele fez? Escreveu uma carta para dizer, olha, isso aqui está errado, isso aqui não é assim, não é desse jeito, aqui precisa corrigir, aqui precisa acertar, e mandou a carta, esta carta. Então a gente não sabe, né, dos bastidores, do contexto todo, a gente sabe o que está escrito aqui. Então, e para nós, né, 2000 anos depois, a gente vê que para nós, sem saber esse contexto, o máximo que a gente pode dizer é que para nós isso não faz sentido. E de novo, eu não estou dizendo que isso aqui está errado, porque eu não sei o contexto. Talvez
houvesse motivos para poder trazer um texto tão contundente como esse. Poderia, não sei. Mas para nós, aqui no século XXI, proibir as mulheres de se manifestarem na igreja não faz sentido. Ok? Você pode ter uma opinião diferente? Pode. Tem toda a liberdade para isso. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é que a falta do contexto aqui não nos deixa entender os porquês. E o que eu estou querendo dizer para você é que, para nós, que não somos de Corinto, que não estamos no século I, que não vivemos numa sociedade como aquela, esse texto não faz sentido para nós. E não tem problema. Então eu não estou pregando nenhuma heresia. A Bíblia é assim. Tá? Se você pensar, por exemplo, nos sacrifícios que tem no Antigo Testamento, eles não fazem nenhum sentido para nós. Ou fazem? Não fazem. Eles têm uma razão? Tem. Mas nós precisamos dela? Não. Tá? Não precisamos. Tudo bem? A carinha de vocês está um pouco engraçada, né? Pensando que será que elas aprontaram, né? Pensando que será que é porque as mulheres falavam demais? Aí pegam os maridos em casa para ter um conflito entre as mulheres. Não dá para saber. Mas, de novo, né? Assim como o Luiz comentou, a gente pode especular bastante sobre esse sentido, mas a gente nunca vai saber. Talvez chegando lá a gente pergunta, Paulo, qual é que é a sua de ter mandado essa aí para os coríntios? Importante. Teria uma palavrinha que eu não sentido, não, que nem do outro, do cabeça. Não, pior que aqui. Mas um ponto importante, a gente não vê Jesus fazendo nenhuma referência a proibir ou silenciar mulheres. Muito pelo contrário, elas andavam com ele. A gente viu ele falando com a mulher samaritana, explicando para ela, né, sobre adoração. Né? Ela fala, esse poço aqui, quem deu foi o nosso pai. Você vê que o diálogo com a mulher samaritana, o diálogo de Jesus com a mulher samaritana, contrapõe diretamente isso aqui. Ó. E é engraçado porque no final da conversa que Jesus fala, chama teu marido. E ela fala, não tenho marido. E ele fala, verdade, porque você já teve outros e esse que está aí também nem é teu marido. Né? Então... E ela ficou impressionada. E os discípulos ficaram impressionados. Não sei se vocês lembram do texto. Os discípulos ficaram impressionados pelo fato de Jesus estar falando com uma mulher. Que não deveria. Ou talvez não poderia. Para aquela sociedade, talvez não fosse de bom tom. Mas Jesus é Jesus, né? Jesus vai se preocupar com... Né? Ele vai agir como Deus que Ele é. Deixa eu tirar uma dúvida. Claro. Porque, não que eu concorde, eu até acho que a mulher tem que falar na igreja, tem que ser missionária, mas é um ponto que as pessoas, os teólogos usam muito, por que Jesus não escolheu um dos 12 discípulos como mulher? Achei que ninguém ia fazer essa pergunta. Não, é porque isso mudaria todo o contexto, né? Porque se tivesse uma mulher só como discípula, acabou, tipo, todo esse texto ia cair por terra e ninguém ia ter dúvidas. Por que ficou esse ar de dúvida? Eu acho Pastor, uma excelente pergunta. Eu estava na mesma dúvida que o Luiz, porque uma professora me fez a mesma pergunta. Uma colega. Ela não crê, por que escolheu só homens? E depois dos ensinos da palavra aqui, eu fiquei pensando, o cuidado de Jesus conosco, as nossas especificidades de mulher, como andaríamos com ele? Eu acho ótimos pontos. Então vamos trabalhá-los. Primeiro, haviam mulheres seguindo Jesus. Havia. Foi? Inclusive com um papel extremamente
extremamente importante de subsidiar o ministério de Jesus. Extremamente importante. Então, assim, a ideia de que era altamente masculino, de novo, é pegar um texto e tirar do seu contexto. Então, tinham mulheres que trabalhavam no ministério de Jesus, subsidiando, inclusive, o ministério. Outro ponto. As mulheres foram as primeiras testemunhas da ressurreição de Cristo. Que é a coisa mais importante do que isso, elas foram as primeiras que chegaram lá no templo, no sepulcro, e viram que Jesus tinha ressuscitado. E foram falar para os discípulos. Elas tiveram um privilégio que nenhum dos 12, ou 11, né, porque Judas já não estava mais ali, teve de ver Jesus ressurreto. Maria Madalena, as demais mulheres. Outro ponto, também relacionado a esse, né, da questão das mulheres, é que as mulheres, além de seguirem Jesus, elas é que cuidaram do corpo morto de Jesus, não foram os homens. O que aconteceu com os homens na cruz? Tudo embora. Só ficaram as mulheres, chorando no pé da cruz. E aí tem aquela passagem de João, um dos discípulos, que Jesus fala para ele, olha, essa agora é a tua mãe, e mulher, esse agora vai ser teu filho. É o único momento. Cadê os outros? Estão tudo fugido. Então, se a gente... E por que isso é impressionante? Porque não seria melhor para os discípulos terem escondido algumas coisas? Pensa. Não era melhor para os discípulos falar, não vamos registrar que a gente fugiu. Vai pegar mal para a gente, né? A gente abandonou Jesus. Esconde essa parte. Que Pedro negou Jesus, tira isso. Vai pegar mal para Pedro. Todo mundo saber que ele negou Jesus. Tira essa parte, né? Que as mulheres foram as primeiras a testemunharem a ressurreição, as primeiras que falaram com Jesus ressurreto. Tira essa parte. Então, vocês percebem que a mulher teve sim um papel importante. E que a gente dá um destaque para uma coisa e esquece todo o restante. Esquece que elas subsidiaram o ministério de Jesus, esquece que elas cuidaram do corpo, né, morto de Jesus, esquece que elas presenciaram em primeira mão a ressurreição e foram as primeiras testemunhas. Esquece tudo isso. Deu a vida a Jesus, né? Porque sem a mulher, Jesus não teria Jesus se não fosse uma mulher, né? Aí a gente fica, mas então por que ele não escolheu dos 12? Simples. Havia uma questão cultural ali, né? De mulheres viajando à noite pela estrada, pegando barco, né? Andando no meio das estradas, que por mais que o Império se preocupasse com a segurança, tinham salteadores. Né? Sabe a parábola do bom samaritano? Aquilo não é só uma parábola, aquilo é uma realidade. O cara que estava andando sozinho na estrada podia ser espancado e morto. E se fosse uma mulher, pior ainda. Então, a questão aqui é uma questão mais cultural. Mas se você pensar, não é porque Jesus escolheu os homens como discípulos que ele excluiu as mulheres. Porque Pedro era casado. Tinha sogra. E Jesus curou a sogra de Pedro. Não tem Jesus curando nenhum sogro, né? Então, curou a sogra. Mas se a gente pensar também, né, na questão das mulheres, olha Marta e Maria. O privilégio que essas mulheres tinham de serem chamadas amigas de Jesus. Então, Gil e Luiz, acho que a gente olha para um pedaço, mas não olha o todo. Então é mais fácil você criticar um pedaço e esquecer que ele só está inserido dentro de um todo, que é muito maior do que porque não escolheu nenhuma mulher. Motivos socioculturais poderiam ter aos montes, mas tirando esse detalhe à parte, a gente vê a presença das mulheres diretamente relacionadas com o ministério de Jesus em muitos aspectos. E o Luiz falou um ponto importantíssimo. Se não fosse uma mulher, Jesus não teria nem nascido. Então,
coisa mais importante. É o peso que as pessoas dão, porque acham que todo esse outro contexto, né, das mulheres inseridas não é o suficiente por não ter sido representada como uma apóstola, vamos dizer assim, né? Então, aí eu expliquei, falei, mas elas fizeram parte, elas andaram com Jesus, elas cuidaram. Não, mas ele não as escolheu, é o peso que se dão, né? O peso maior foram os 12, foram os homens, eles foram os apóstolos, Só que, as mulheres. isso, só que todos eles fracassaram. Todos eles fracassaram. Pedro fracassou. Né? Ele falou assim, não, mas ele escolheu, né? Não que ele escolheu errado, ninguém lembra que eles fracassaram, que eles abandonaram Jesus e as mulheres, não. Então, o que é melhor, né? Mas esse é o contexto machista, né? Que eles colocam Jesus como machista, mas se você pegar todo o contexto, você vê que não. Totalmente o contrário, ele não foi. Né? Ele mostrou pra gente o que a gente deve fazer. Na verdade, pode ser até como você falou hoje, uma proteção. Porque como é que eles morreram? Todos eles foram martirizados de uma forma horrorosa. Horrorosa. Todos eles, sem exceção. Decapitados, crucificados de ponta cabeça, mergulhados no azeite, devorados nas arenas, todos eles. Então tem essa distinção do que é o cuidado da mulher e o cuidado do homem. Eu acho que Tem essa diferença. Eu acho que essa... Se a mulher não pode morrer martirizada. Não, mulheres morreram martirizadas. Não, mas entende, mas nesse contexto que você está usando, já não podia ser porque podia morrer martirizado. Não, eu acho que o importante aqui era você poder transitar entre uma sociedade que era uma sociedade machista e patriarcal, né, o máximo de segurança possível. Acho que a preocupação era mais pelo bem-estar da pessoa, né, homem ou pessoa, mulher. Porque eu sei que a gente já passou no horário, mas quantas vezes Paulo não foi arrebentado por ter pregado o evangelho? Chicote, pedrada, né? Preso no calabouço romano. Né? Mulher poderia passar por isso? Claro, depois passaram em outros momentos. Mas a gente pode falar disso na próxima semana, tá bom? Senão eu vou tomar mais tempo e a gente daqui a pouco tem um culto. Obrigado pelas perguntas, Deus abençoe vocês e a gente segue mais na próxima semana.